Olá, amadinhos! Então, eu vou começar fazendo esse primeiro exemplo com vocês e os exercícios eu vou botar só a resposta. Depois, eu corrijo os exercícios todos, faço, o passo a passo de cada um dos exercícios. Mas primeiro eu vou fazer só o exemplo para vocês tentarem fazer em casa. Vocês precisam tentar calcular essas coisas em casa. Não adianta só eu ficar aqui colocando para vocês a resolução e vocês olharem e fazer e não tentar fazer em casa, tá? Então, o exemplo era: um corpo eletrizado positivamente apresenta a quantidade de carga. Quantidade de carga, ela é descrita pela letra Q maiúsculo, tá? Então, aqui, 480 microcoulomb. Calcule o número de elétrons perdido, N é o número de elétrons. E aí diz dado a carga elementar. Carga elementar é um valor constante, tá? Isso aqui não muda. E o C é o coulomb, ele é a unidade da quantidade de carga elétrica. Como que a gente vai calcular? Pela formulazinha da quantidade de carga. A quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Quantidade de carga, a gente tem esse valor, 480. O micro é 10 na menos 6. Igual ao N, que é o que a gente quer saber, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19. O que eu vou fazer? Esse número aqui, ele tá multiplicando. Levo ele para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com o quê? 480 vezes 10 na menos 6, divididos por 1,6 vezes 10 na menos 19. Ó, isso aqui é igual ao N. Então, N é igual a 300. O que eu vou fazer com essa base 10? Na divisão da base 10, a gente diminui os expoentes. Então, deixa eu pegar o preto. Eu vou fazer esse expoente menos esse expoente. Então, como que vai ficar isso? Eu vou ficar vezes 10 na menos 6, menos o menos 19. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ficar com menos 10 mais 19. Então, o N é 300 vezes 10 na 13. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou deslocar essa vírgula 2 casas para cá. Então, a minha resposta, vou botar aqui desse lado, vai ser N igual a 3 vezes 10 na 15 elétrons. Não tem uma unidade de medida, a gente só escreve elétrons. Assim que é o exemplo, tá? Então, vamos lá resolver alguns exercícios de quantidade de carga elétrica. Tá? O número 1, calcule o número de elétrons perdido por um corpo inicialmente neutro, que apresenta a carga de 2,4 microcoulomb, dado a carga elementar, que é o E, que vai ser sempre o mesmo. Então, o N é o que ele está perguntando. A carga, ele apresenta a carga de 2,4 microcoulomb. E o E é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Perdão da letra, mas é horrível de escrever aqui. Como é que a gente vai resolver? Usa sempre aquela formulazinha Q igual a N vezes E. O Q vale 2,4 vezes 10 na menos 6. O N é o que está procurando, e o E, 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse número está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com 2,4 vezes 10 na menos 6, divididos por 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso aqui vai dar 1,5 vezes 10. Menos 6 menos o menos 19 dá menos 6 mais 19. Então, 19 menos 6, 13. 1,5 vezes 10 na 13 elétrons, tá? Esse é o número 1. O número 2. Número 2. Quantos elétrons deve receber um corpo inicialmente com a carga de 1 microcoulomb
para atingir a carga de menos 2 microcoulomb. Então, eu quero saber o número de elétrons, a carga inicial, vou botar assim, tá? Inicial é 1 microcoulomb, a carga final é menos 2 microcoulomb. E a carga elementar é a mesma, não vou escrever a carga elementar aqui por enquanto. O que vai acontecer? Eu vou sair com a minha carga no meu corpo, inicialmente ele tá com falta de elétrons. Eu vou ter que fornecer elétrons para ele, para que ele consiga atingir a neutralidade e depois ele passar dessa neutralidade para o menos 2. Então, é como se eu tivesse lá aquele meu eixo X e eu quisesse sair do 1 e chegar ao menos 2. Em quantas unidades eu vou ter que percorrer para sair do 1 e até o menos 2? Outro jeito que eu posso fazer é uma diminuição, uma subtração simples. Eu vou pegar menos 2 microcoulomb, menos 1 microcoulomb. Qual vai ser a minha resposta? Menos 3 microcoulomb. Isso aqui é a quantidade de carga que ele deve de receber. Como que eu sei que é receber? Porque aqui é menos. Então, o corpo tem que receber menos 3 microcoulomb para atingir a carga de menos 2 microcoulomb. Agora, a gente vai descobrir quantos elétrons vai ser isso. Para saber quantos elétrons vai ser, a gente põe nesta fórmula aqui. A quantidade, então, vai ser o 3 vezes 10 na menos 6. O N é o que está procurando, a carga elementar é sempre 1,6 vezes 10 na menos 19. Antes que alguém pergunte, por que eu tirei o número daqui? Porque esse número, ele é só para dizer se o corpo tem excesso de elétrons ou se o corpo tem falta de elétrons. Ele não vai influenciar em nada na conta. Nesse caso, ele vai ter excesso de elétrons, porque a carga era com sinal negativo. Então, esse negativo, ele serve só para me dizer isso, ele não vai interferir em nada na conta. Mesmo esquema de antes, esse número está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 3 vezes 10 na menos 6, divididos por 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, o meu N vai ser 1,875 vezes 10. 6 menos o menos 19, 13 elétrons. Tá? Assim que a gente resolve o número 2. Vamos para a resolução do 3. O número 3. Duas pequenas esferas idênticas estão eletrizadas com cargas de 6 microcoulomb e menos 10 microcoulomb, respectivamente. Colocando-as em contato, ambas ficam com a mesma quantidade de carga. Qual o número de elétrons que passam de uma esfera para outra? Primeiro, eu tenho que saber a carga que vai ser trocada entre uma e outra. O que a gente tem neste caso? Eu tenho duas pequenas esferas. Uma com uma carga de 6 microcoulomb, a outra menos 10 microcoulomb. Primeiro pensamento que tem que se ter, qual tem o excesso? Qual vai fornecer para o outro? Então, essa tá com excesso, essa vai passar elétrons para lá. Vai passar elétrons como? Eu vou colocá-las em contato, processo de eletrização por contato. Vou lá, toco as duas esferas, uma na outra, e aí esses elétrons, eles vão estar pulando para lá. Até quando? Então, eu tenho menos 10, vai ficar menos 9, e vai diminuir um lá, vai ficar 5. Eu tenho menos 9, vai ficar menos 8, vai diminuir um lá, vai ficar 4. Eu tenho menos 8, vai ficar menos 7, vai diminuir um lá, vai ficar 3. Então, vai indo assim. Tem uma maneira mais fácil da gente saber, de fazer isso? Tem. Média aritmética simples. O que seria isso? Somo a quantidade de carga das duas, então, eu vou fazer 6 micro menos o 10 micro, por que menos? Porque mais uma carga negativa. Tudo isso divididos por 2. Isso aqui vai dar menos 4 micro dividido por 2, que vai dar uma carga de menos 2 microcoulomb. Essa vai ser a carga final, ao final do processo todo. Cada uma das cargas vai ficar com menos
2 microcoulomb. Só que o que ele está perguntando? Qual o número de elétrons que vão passar? Que vão sair de uma e ir para outra. Então, o que eu tenho que saber? Quantos elétrons vão passar para que isso aqui aconteça? Então, eu vou sair de menos 10 e vou chegar em menos 2. É a mesma conta do exercício anterior. Eu vou ter menos 8 microcoulomb de carga passando para o outro corpo, tá? Então, esse é o número que eu vou usar para calcular a quantidade de elétrons, o menos 8 microcoulomb. E como que a gente calcula a quantidade de elétrons? Q é igual ao N vezes o E. O Q, 8 vezes 10 na menos 6, igual ao N vezes 1 vezes 10 na menos 19, 1,6. Vou pegar aquele 1,6 e passar para cá, dividindo. 8 divididos por 1,6 dá 5. Então, eu vou ter o N igual a 5 vezes 10 na 13 elétrons. Essas contas a gente usa elas dentro de outras depois para calcular a quantidade de elétrons, coisas assim. A gente vai trabalhar muito pouco com essa fórmula específica, a gente acaba usando dentro das outras. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem que eu tento ajudar vocês. Beijos, até a próxima aula.